Bernardino, assistente social e professor da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará. Professor Edival, qual é a importância da conferência, ou dos regimes conferenciais no Brasil inteiro, nesse momento, principalmente de crise do capital e de ameaças às políticas sociais no Brasil? Olha, nós estamos aprendendo no Brasil, desde a aprovação da Constituição de 88, a aprender um processo de elaboração de políticas públicas e de gestão de políticas públicas no diálogo com a sociedade. Isso é um desafio gigantesco, porque a nossa tradição democrática não é das mais expressivas. A conferência é esse momento em que a sociedade tem a oportunidade de examinar as ações do governo no período pretérito e também de projetar as ações do governo para o período próximo. No caso da Conferência de Assistência Social, que nós estamos em processo, tem uma importância maior porque ela tem a intenção de aprovar as diretrizes para um planejamento decenal. Portanto, isso é uma coisa importante para o país, porque o Brasil passa a ser pensado em escalas um pouco mais amplas, não só na escala bianual ou na escala anual. Pensar esse país numa escala decenal significa assumir compromissos estratégicos, e aí cabe à sociedade acompanhar nos municípios, nos estados, o andamento dessas decisões. Eu considero da maior relevância, acho que tem uma dimensão política, no sentido de que interfere nas ações do governo, mas tem uma dimensão também pedagógica, no sentido de que esses processos vão formando novas pessoas, novos militantes, cidadãos envolvidos com os assuntos mais gerais da sociedade. Com relação a essa questão das diretrizes para os próximos 10 anos e as novas questões sociais, como o processo migratório de países em função de guerra, e as outras questões que envolvem a questão dos preconceitos acirrados relacionados à diversidade, as intolerâncias religiosas em crescimento, quais os desafios para a assistência social que o senhor visualiza com esse novo cenário que tem como pano de fundo a crise do capital? A assistência social, ao ser reconhecida como política de seguridade social, ela já traz para o seio da seguridade social demandas que não estão na origem do debate da seguridade social. Creio que numa sociedade em processo de globalização e numa globalização predatória como essa que nós estamos vivendo, a assistência social ela passa a lidar com matérias completamente novas, no sentido de que novos interlocutores, novos sujeitos vêm à cena política, e esses novos interlocutores e sujeitos são pessoas que estão emergindo das sombras, das franjas da sociedade, saindo do pano obscuro a que foram condenados e chegando à luz para trazer as suas demandas. Eu creio que a assistência social, pelo seu lugar estratégico na seguridade social, é a política que tem a possibilidade desse diálogo, dessa interlocução, e com isso, no meu entendimento, vai contribuir para ampliar o alcance da seguridade social. Com relação aos trabalhadores da assistência social, conhecendo o senhor, como bem conhece essa política desde suas origens e tudo mais, quais são os desafios que o senhor considera para os trabalhadores no campo, da sua organização, da sua legitimidade, considerando as frágeis relações trabalhistas que hoje ainda persistem na política? Qual é o que o senhor indicaria? Qual o caminho a seguir que o senhor visualiza enquanto trabalhador da área e também enquanto pesquisador e estudioso? Me parece que nós estamos no debate sobre a questão dos trabalhadores invertendo um pouco a lógica. Nós estamos defendendo o concurso público, nós estamos defendendo plano de carreira e de salário, que são demandas justas, intransferíveis, supondo de que isso
atribuirá melhores condições de trabalho e assegurará maior estabilidade aos trabalhadores. A lógica desse pensamento é de que os trabalhadores com mais estabilidade tenderão a ter maior participação. Agora, e para que eles possam ter a estabilidade, para que eles possam ter o concurso, para que eles possam ter o plano de cargo e salário, depende de quê? Depende de quem? Ora, os trabalhadores eles estão desafiados a fortalecerem seus organismos de participação, a terem uma inserção maior no processo. Eu acho que houve um arrefecimento, houve um recolhimento, porque sem a presença dos trabalhadores de forma mais ousada, mais contundente nesse debate, a assistência social pode se ampliar como uma política pública, mas sem o cuidado que cabe e precisa para a profissionalização dos trabalhadores. Sem uma profissionalização, nós não teremos uma assistência social conforme as pretensões e as diretrizes que compõem o Sistema Único de Assistência Social. Essa profissionalização, ela não cairá do céu, ela não virá como uma medida unilateral ou como uma generosidade. É preciso de que os trabalhadores tenham isso claro, se rearticulem nas suas entidades de representação para problematizar e pautar essa matéria. Eu acho que está havendo um débito nisso. A minha proposta é de que nos 10 próximos anos toda a parte de proteção especial esteja com 100% de trabalhadores concursados. Não podemos ter nenhuma tolerância, negociar absolutamente nada em torno disso, dada a grandiosidade das demandas. E na proteção básica, eu acho que no mínimo 80% dos trabalhadores já precisam estar nos próximos 10 anos concursados, com planos de cargo e salário e tudo mais. Agora, isso precisa da inserção dos trabalhadores. É o segmento que menos tem presença hoje nas instâncias de participação do sistema. E os assistentes sociais nesse processo? O senhor, como assistente social, professor, com uma longa história no serviço social e grande contribuição, o que tem a dizer para esses trabalhadores, profissionais que estão buscando se encontrar muitas das vezes na política, entender mais a política, se fazer mais presente e proativo, até considerando que outras profissões vêm tomando espaço da política de assistência social e de certo modo, comprometendo colaborando com o processo de construção dessa política. O que o senhor tem a dizer sobre, para os assistentes sociais, com relação aos desafios que a assistência social hoje coloca para os profissionais? Eu acho que nós estamos, primeiro, desafiados a estudar mais sobre assistência, ou seja, ter uma atenção mais científica sobre a matéria, ter mais dedicação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos acreditar nas mensagens que nós emitimos. Nós precisamos acreditar de que política pública é direito de cidadania, nós precisamos acreditar que participação é uma condição indispensável para que a vida na sociedade melhore. Ora, essa participação ela é fundamental também para nós. Eu acho que nossa categoria, apesar do protagonismo que ainda exerce, pode cumprir um papel muito mais proativo nesse processo. Primeiro, porque é quem melhor conhece a matéria. Segundo, porque tem um contingente expressivo nacionalmente. Terceiro, porque está organizado em todos os estados, mas eu creio que nós precisamos levar essas organizações ao ambiente municipal. Nós estamos precariamente representados no ambiente municipal, que é o lugar onde a política social decanta, é onde ela se efetiva. E lá os assistentes sociais estão muito vulneráveis de representatividade. Sem uma representação política, o assistente social se torna um profissional com menor alcance nas suas ações. Ele é apenas um técnico e não um ator do processo político. O senhor, como um dos fundadores do Sindicato de Assistentes Sociais do Estado do Pará, o SINASPA, que deu grande contribuição para que esse sindicato de categoria pudesse, ao seu tempo, dar toda a sua colaboração para o processo de organização dos trabalhadores
do serviço social, qual é o recado que o senhor diria para esses novos assistentes sociais, para os assistentes sociais que ainda não estão entendendo a importância do sindicato, qual a importância da filiação sindical e da luta em prol do fortalecimento não só da política de assistência social, mas das demais políticas sociais? Olha, nos anos 80, o serviço social, seguindo uma orientação da Central Única dos Trabalhadores, adotou como diretriz para as categorias profissionais a redução da presença organizada em sindicatos em favor de uma dinâmica diferente de organização por ramo de produção. Essa forma ela não se revelou completamente eficaz e me parece que hoje os sindicatos corporativos eles voltam a ter lugar, não é, como um lugar de associativismo, como um lugar de escola de aprendizado de militância política, como escola de transformação social, de preparação de novas lideranças. Eu acho que é preciso conjugar as representações do Conselho Regional de Serviço Social, que tem uma representação importante no campo profissional, com as representações de natureza sindical. São demandas distintas, nós não temos quem nos represente e ficar num principismo organizativo, eu acho que é um erro político e um erro estratégico. Eu acho que nós precisamos, assistentes sociais, retomar o nosso instrumento, um dos nossos instrumentos de representação, para que, com um sindicato forte, representativo, temos uma inserção melhor nas lutas sociais. Professor Edvaldo Bernardino, com muito prazer e alegria que a gente do Sindicato de Assistência Social agradece a sua contribuição para o processo formativo e informativo da profissão. Eu que agradeço e meus cumprimentos a todos os nossos colegas.